Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar aqui em parceria da IT2B com o Instituto Information Management e a BEINFO. Assim, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando, tá, gente, que perguntas coloquem no chat, fiquem à vontade, tá? Que todas elas vão ser respondidas aqui pelos convidados, né? Pelos protagonistas de hoje, né? Tanto o Ricardo Nunes e o Vitor Neto, aproveitando e vamos chamá-los aqui no palco, né? Seja bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, obrigado, Bom Wagner. dia, Wagner. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, é um prazer sempre ter vocês conosco, né? Fazendo essas ações maravilhosas, compartilhando conhecimento, mostrando soluções. E quero deixar aberto aqui primeiro para cada um de vocês dar o bom dia para a turma. Fala aí, Ricardo. Bom dia, pessoal. Compartilha a tela já. Solta a tela, por favor, Wagner. Isso. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje com o Vitor. Nós somos da IT2B para falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de serviços, de integração de gerenciamento de serviços. Gostaria de me apresentar. Eu sou o Ricardo Nunes, tenho 51 anos, casado, tenho 3 filhos. Se alguém quiser depois conhecer um pouquinho mais comigo, se conhecer, trocar alguma ideia, tem aqui embaixo o link do meu LinkedIn. Sou sofredor aí, igual o Vitor, mas o Vitor de outro time, eu sou corintiano. Tenho aí 30 anos quase 30 anos de experiência em TI. Desses quase 30 anos, 20 eu atuo na IT2B, já atuei na área de projetos, já atuei na área estou atuando na área de pré-vendas há 13 anos, tenho participações aí em congressos internacionais de, de grandes fornecedores, fabricantes, palestrante do HDI, do OpenText Summit, e tenho aí formação em gestão de TI e formação em gestão estratégica de negócios, aí depois um pouquinho mais voltado para a área de negócios pela FIAP. E aí passar aqui a bola para o Vitor se apresentar. Bom dia, pessoal. Vitor Neto, 39 anos, tenho um filho. Estou na IT2B há 13 anos, trabalho na área de TI desde 2008, se eu não me falha a memória. Sou especialista SM, a gente é responsável pelos ambientes de alguns clientes nossos nas ferramentas de SM, Sysmex, HP Service Management, ClickSense, enfim, algumas ferramentas de BI, de inteligência artificial. Você que está passando os slides, né, Nunes? Vai falar Desculpa. para eu sou vascaíno, já fui mais feliz do que sou hoje, mas está Por isso que eu excelente. falei que é sofredor também. Sou 17 anos de experiência na área de TI, como eu falei, 13 anos na T2B. E é isso. E a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco das nossas soluções de ESM que a gente tem implantado em em um dos nossos clientes. Maravilha. Maravilha, gente. Então, o palco é de vocês. No final, eu volto aqui com as perguntas dos participantes, combinado? Combinado, Wagner. Obrigado. Falar bem rapidamente aqui da IT2B, empresa na qual nós trabalhamos e patrocinamos, e é patrocinadora do webinar. Ela tem mais de 20 anos de experiência de atuação na área de TI, é uma integradora de soluções e serviços especializada no mercado público e privado. Ela tem 3 linhas de negócios. Ela tem uma linha de IT Solutions, que é a linha no qual eu sou gerente head de pré-vendas de IT Solutions, das soluções de IT Solutions. Tem mais 2 áreas, que é Digital Experience Platforms, que é a DXP. Ela, inclusive, já fez alguns webinars aqui em parceria com o IMA e aqui também nesse palco. E também tem uma área de cibersegurança, que é onde tem as soluções voltadas para a segurança que permeiam aí as 2 áreas, tá? Bem rapidamente, as soluções que tem dentro da minha unidade de IT Solutions. Então, a gente tem aí toda a parte de outsourcing, projetos, licenciamento e softwares como serviço, para Service Desk, Field, suporte técnico, observabilidade, outsourcing de impressão e toda a parte de RAS e GED e ECM, tá? O foco não é atuar nisso, é a gente atuar dentro da questão do gerenciamento
de serviços, integração de serviços gerenciados e o foco aqui do webinar é nesse ponto. Segundo a Forrester, em 2022, eles têm uma publicação que é o estado do Service Desk, né? É uma publicação mundial. Eles comentam que 62% dos funcionários evitam o Service Desk pela dificuldade de entrar em contato, a dificuldade de solicitar os serviços, a dificuldade de ter a resolução dos seus problemas. E isso acabou levando a 58% dos usuários de TI a conviver com problemas. Eles não conseguirem resolver os seus problemas de TI. Então, essa falta de acesso ao catálogo de serviços, ao cardápio de serviços do Service Desk e uma base de conhecimento e uma falta de integração de serviços leva aí a que muitos deles convivam com problemas, né? Hoje em dia todo mundo quer buscar o seu própria resolução do problema. Então, se você tiver uma plataforma, uma experiência de gestão de serviços integrada, onde você tenha disponível para o usuário informações para que ele possa tentar resolver os seus problemas, isso você ajuda tanto a TI a melhorar a experiência do usuário com o suporte de TI, mas também ajuda o usuário a ter mais liberdade e resolver os seus problemas mais facilmente. É o mesmo exemplo que eu gosto sempre de dar do mundo digital, né? De pedir um Uber pelo aplicativo e você sair para a calçada só quando ele estiver chegando, de você pedir uma pizza, um lanche, um pedido de delivery pelo aplicativo, e isso facilita muito, visto que no aplicativo você pode estar sentado no seu sofá, pode estar fazendo outras coisas, pode ter quem tem filho aí pulando com criança de um lado para o outro, e você vai ali no aplicativo, faz seu pedido e sabe a hora mais ou menos que vai chegar, porque você tem a rastreabilidade desse tempo e do entregador. O usuário de TI, ele deseja a mesma coisa, ele deseja ter esta flexibilidade, esse autoatendimento. E aí, até comparando com as mesmas publicações da própria Forrester do ano passado, de 2024, e do Gartner, o autoatendimento de TI, 66% dos usuários preferem reset, como por exemplo, o autoatendimento, como para reset de senha, para algumas automações que hoje são possíveis dentro do atendimento, para que você tenha um dispatch automático daquele incidente ou da requisição de serviço baseado na classificação, na categorização daquela abertura do incidente, que isso é feito pelo próprio usuário, então você não precisa abrir um chamado para que algum atendente humano entre em contato com essa pessoa para depois ir lá e categorizar o serviço. O próprio usuário que está solicitando um serviço, ele pode fazer esta categorização e isso vai facilitar até para uma automação que possa ter dentro do ambiente, ou um chatbot, ou até mesmo ele ir diretamente para uma área que já vai pegar o chamado e resolver o seu problema. Então a Forrester, ele levantou nessa pesquisa que hoje é muito focado dentro da percepção real dos usuários para ajustar os processos. Então, o seu gerenciamento de níveis de serviço que tiver processos ajustados, automatizados, uma boa base de conhecimento, ele vai melhorar essa remediação dos seus problemas e automaticamente reduzir o seu downtime de serviços, né? Melhorando também as métricas do EX, que é a experiência do usuário, não apenas a indicadores técnicos, mas também com foco mais estratégico para o Service Desk. Soluções mais simples, o usuário ele consegue resolver facilmente, para você saber aí criar, mudar uma senha, mudar um usuário guest para alguma visita sua que precisa acessar, você pode rapidamente consultar isso numa IA, num agente de IA, num chatbot, numa base de conhecimento, e isso ser muito mais rápido e fácil dele resolver do que ele esperar ter que falar com alguma pessoa. O Gartner foca justamente nessa análise de dados históricos, porque com essa integração de todos os canais e todos os serviços estarem integrados dentro da mesma plataforma, você consegue ter uma massa de dados integrada, e aí com isso, dentro das ferramentas de ITSM e ESM,
você consegue ter informações ali pelo machine learning das aplicações, pelo próprio IA e o analytics das próprias aplicações, e você consegue ter dados ali na sua mão, dashboards e dados estratégicos para você fazer essa análise ali do seu ambiente. O Gartner fala também muito nessa questão da automação, da IA, e hoje vem sendo muito dito também a parte de monitoração, de observabilidade integrada às ferramentas de gerenciamento de serviços, e onde você já tem ali uma IOPS, né, que é um operations, um monitoramento já também com soluções de IA para fazer determinadas remediações. O Enterprise Service Management, né, que ele acaba sendo mais do que o ITSM, ele passa a você ter uma plataforma que ela não é apenas para TI, para gerenciamento de serviços de TI, e passa ali cada vez mais a serviços diversos TI e diversos serviços não TI. E tudo isso corrobora para ir em confiabilidade, disponibilidade do serviço para os usuários, mesmo que você tenha um horário declarado de atendimento humano das 8 às 18, segunda a sexta-feira, a plataforma ela fica ativa 24 horas por dia. Então, aquele usuário que pode estar fazendo uma hora extra, ou alguém que está trabalhando até mais tarde, por um determinado motivo, está num evento de final de semana, ele pode requerer ao suporte ali do agente de IA, da próprio portal de atendimento a usuários, 24 horas, porque ela sempre vai ficar disponível, a não ser quando tiver alguma manutenção programada de atualização de versão, etc., que ele pode estar fora do ambiente. E aí, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do ITSM e do ESM, que eu já pincelei no slide anterior. Há mais ou menos aí uns 5 anos, um pouquinho mais, começou muito no mercado em falar do Enterprise Service Management, né? Que são os serviços de TI dentro da plataforma que antes era só de ITSM. Então, o ITSM ele é focado em TI, ele vai ter ali os chamados de TI, o cardápio de soluções de TI, as automações de TI que possam ser para uma alteração de senha, uma mudança de perfil, um aumento de capacidade de disco em uma VM, em um servidor físico, de uma LUN, de um storage, enfim, você pode ter uma automação que faça tudo isso dentro de ITSM. Você pode ter requisições de serviços dentro do ITSM, integrações de monitoramento para alertas de eventos que venham a ocorrer ali na observabilidade e no monitoramento, e você pode ter serviços de RH, de facilities, de solicitações diversas que tenham um workflow definido e você tenha tudo isso na mesma plataforma. O usuário ele tem o seu cardápio de soluções, a mesma coisa que você abriu o aplicativo do iFood e ele ter, como tem hoje, o pedido de delivery, o supermercado, a farmácia e o açougue, o hortifruti, o aplicativo do Sem Parar, que ele mudou muito, que antes a Sem Parar era uma plataforma de carro, de passar no pedágio, hoje ela é uma plataforma de pagar multa, de estacionar, então ali você tem que ter um cardápio diverso ali dentro do seu sistema e ter um sistema que te permita isso, né? Cada usuário pode ter um tipo de cardápio, eu posso ter só um cardápio de TI, eu como TI, vamos pensar que sou um agente solucionador, que tem resolver chamados abertos dentro da minha fila, eu posso me transformar dentro da própria plataforma como um solicitante de Enterprise Service Management, para arrumar uma luz, para arrumar uma cadeira, para eu verificar um benefício que meu, um vale-refeição, uma assistência médica dentro da minha empresa e ter ali uma solicitação pela própria ferramenta. Pegar o exemplo do Vitor, ele é o administrador aí, Master Blaster de uma das aplicações que nós usamos, ele pode ser um usuário de não TI, de SM para outros serviços e até mesmo para serviços de TI, quando ele precisa alguma coisa no perfil de usuário dele, no Teams dele, no Office dele.
Então essa é a grande mudança e cada vez mais forte, hoje está muito forte, né? Eu acho que uma empresa que contratar hoje uma solução que não esteja preparada para um Enterprise Service Manager, ou até uma empresa que não tenha esse skill de aplicar soluções em não TI, ela está indo por um caminho que já ficou obsoleto, porque ela tem que seguir com uma plataforma que tenha essa integração de serviços, essa automação e todo esse tipo de inteligência, tá? Então, sua empresa tem que estar preparada ali para uma era digital, né? Dentro da sua solução de gerenciamento de serviços integrados, de gerenciamento de nível de serviços, a IT2B ela tem uma solução de Smart Attend Solutions, temos cases, temos clientes que têm essa solução, mas não falando da solução, falando não, da solução da IT2B, falando num framework de serviços que as empresas precisam ter para que tenham seus serviços atendidos e que tenham uma ótima experiência do usuário. Você tem que ter agentes de IA, isso é fundamental, você tem que ter os agentes de IA, você tem que ter você tem que ter os agentes de IA, você tem que ter automações. Eu estou colocando aqui a figura como se fosse um robô de RPA, mas hoje o RPA ele é muito mais ali que só um Robotic Process Analytics, ele também, Automation, ele também é toda a parte de orquestração, de automação que roda dentro das ferramentas, as integrações que você tem com diversos sistemas. Então, essa plataforma ela tem que ser que você tenha dentro da sua organização, ela tem que ser uma plataforma que permita ter integrações diversas. Você tem que ter uma integração com ferramentas de comunicação, com WhatsApp, você tem que ter integrações com AD, com parte de automações, de sistemas de monitoramento, com outros sistemas que você possa ter na empresa. Você pode ser uma empresa que usa 2 sistemas e pode ter uma integração entre sistemas de chamado, por exemplo, você tem um fornecedor de outsourcing de impressão e ele usa um sistema da IBM, por exemplo, ou um ServiceNow, e você tem que ter na sua ferramenta a possibilidade de integrar chamados. Então isso é muito mais fácil porque o seu usuário vai usar o seu ponto único de contato, ele tem que ser único, ele tem que ser aberto em um único local, e esse chamado, se no caso, na categorização, ele for de uma outra empresa, ele vai fazer o fluxo de abrir o chamado e atualizar o chamado automaticamente na outra empresa, no outro sistema dessa outra empresa prestadora. E ele automaticamente, quando atualizar as informações nesse sistema dele, automaticamente essa informação vai vir por integração para a plataforma única da empresa e o usuário pode consultar o status do seu incidente, da sua requisição, do seu chamado, sem necessidade de o próprio Service Desk da empresa, os agentes terem que ficar ligando para esse fornecedor. Então, essa plataforma, você tem que ter essa integração desse gerenciamento de serviços, você tem que ter um Service Desk, você tem que ter profissionais especializados, tanto para primeiro, segundo nível, os residentes e podendo até ter, inclusive, os profissionais de terceiro nível, sustentação, uma ferramenta que seja ESM e, além disso, que ela seja IT Compliance. A IT2B trabalha com um fabricante de ferramenta que é ali reconhecido pela Forrester, pelo Gartner, e ela é certificada por IT Compliance. Existe até aqui um ponto de mudança que teve em relação a ferramentas IT Compliance, que existe a dona do ITIL desde 2022 é a Axelos, que ela comprou o ITIL. Então a dona do ITIL é um órgão que chama Axelos e dentro dela você tem a People Search, que a People Search comprou a Axelos, desculpa, e que era detentora dos direitos do ITIL, das melhores práticas de ITIL de gerenciamento de serviços, e ela tem o modelo People Search, o ATV, que certifica os processos da ferramenta. Existe também a Pink Elephant, que certificou ferramentas por muitos anos, mas hoje ela não tem mais o direito de certificar baseado nas melhores práticas do ITIL. Ela certifica baseado em algumas métricas de serviços, mas a única que é a detentora dos direitos do ITIL
que comprou a Axelos é a People Search. Essa ferramenta ela tem que ter ali, como eu disse, automação de processos, então ela tem que ter essa possibilidade, esse machine learning para você fazer essa automação, toda a parte de conectores de API, REST, etc., que depois o Vitor vai falar mais tecnicamente para vocês, na demo que ele vai apresentar. Ela tem que ter ali uma inteligência artificial, é interessante que seja nativa, que seja generativa, nativa, que seja da própria plataforma, porque isso você consegue explorar mais e ter um custo melhor ali também em relação a algumas plataformas que cobram por troca de mensagem. Ela tem que ter a mobilidade, então você tem que ter vários meios de acessar essa plataforma, inclusive do celular, com o aplicativo do próprio software ou também via web, num web responsivo. Você tem que ter um field service inteligente, onde o field receba esses chamados, onde você tem a possibilidade de gerenciar esse field sem precisar ficar ligando para ele. Você consegue gerenciar o field service como se fosse ali dentro do seu chamado, como a gestão de incidentes, o service desk e o próprio usuário, em saber quanto tempo o usuário vai chegar na sua escritório, quando que falta para ele atender o seu chamado dentro da fila e SLA de atendimento deles. Então, a IT2B dentro da solução ela tem uma plataforma que, igual quando você faz um pedido no iFood e você vê ali o motoboy se deslocando para o seu atendimento, se ele já chegou no estabelecimento para pegar o seu pedido, se ele já está se deslocando, em quanto tempo ele vai chegar. E você tem que ter o Big Data Analytics justamente para você ter ali todos esses dados, esse tratamento dessa base de dados, os dashboards, toda essa análise estratégica que as áreas possam fazer a sua análise e saber o que está acontecendo dentro do seu ambiente de TI. Tá? Então, dentro dessa solução, como eu comentei, ela tem que ter um atendimento integrado, ela tem que ter um atendimento multicanal, onde o usuário ele veja e atue da forma melhor que ele ache. Então, por exemplo, antes você tinha, há muito tempo atrás, eu lembro quando eu trabalhei há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, no Service Desk do Grupo Pão de Açúcar, no NAUS, Núcleo de Atendimento de Usuário, ele era abertura de chamado por telefone e e-mail. Então, basicamente, era 80% dos chamados por telefone, 20% por e-mail e ainda aquele chamado por e-mail que você não tem informação nenhuma e acaba tendo que ligar, voltar para o telefone para você falar com o usuário. E hoje você tem que ter uma solução que te dê essa multicanalidade e que ela inverta esse número. Hoje, se a gente olhar em operações nossas que tem esta possibilidade de ter um atendimento integrado, hoje não deve estar. Eu falo ainda em que inverteu de 80 a 20 para 20 a 80, 20 no telefone e 80 em atendimentos de serviços digitais. E eu acho que deve estar até, se eu olhar o número de algumas operações, que tem uma maturidade maior, ele deve estar até abaixo de 20%. Mas você aí não se livra do telefone, é uma coisa que vai ter pessoas que não fogem ali da questão do telefone. Você tem que ter uma URA eletrônica integrada ao seu ambiente de atendimento, que te possibilite diversos serviços, que tenha um CTI com a plataforma de Enterprise Service Management. Você tem que ter ali um portal de serviços, um web portal de atendimento self-service para o usuário, onde ele possa, quem queira, abrir ali o chamado por portal. Né? Você tem que ter um agente de IA nesse portal, ou no Teams, ou você tem que ter um chatbot com IA, um agente de IA, para que ele também faça esses atendimentos. Integração com o Microsoft Teams e o WhatsApp, e ali a aplicação do aplicativo mobile instalado no usuário que quiser instalar esse chamado. O aplicativo é legal que ele não é só para o usuário solicitante, ele também pode ser para o gestor ali que vai aprovar uma mudança, aprovar uma requisição de serviços, aprovar para o técnico ver qual é o seu próximo atendimento, fechar o seu chamado. Eu sou da época que eu ia atender chamado e eu saía com as OS na mão e tinha que sair com a OS impressa e depois você buscar mais chamado lá na base daquele local quando era residente, ou ficar recebendo chamado e fechando chamado por telefone. Hoje não, você
No celular você consegue fazer todo esse acompanhamento. E todas essas informações, elas estão num único local. Todo mundo vai ter a mesma informação, todo mundo vai usar a mesma plataforma e vai consultar informações dentro da mesma plataforma. E ter dados de tudo que está acontecendo dentro da TI, e não vai ficar em nenhuma planilha de Excel, ou um abre de um jeito, outro abre de outra forma, sem isso estar totalmente integrado em uma plataforma única, né? E tudo isso você acaba corroborando para que você tenha uma melhor experiência do usuário, você ter mais agilidade e melhorar essa agilidade e reduzir os riscos e o controle de custos. Então, isso você vai conseguir como? Você tendo soluções que tenham ali um machine learning, um analytics que nós comentamos, que tenham não apenas TI, mas serviços de não TI. Eu posso solicitar um copo, caneta, para almoxarifado, uniformes para almoxarifado, e ele liberar baseado num ticket, ter o registro de quem pegou, de quem pediu, de quantos pegou. Eu posso pedir, tenho um cliente que não é nosso, mas que usa essa solução, um cliente de um canal do mesmo fabricante que nós usamos, que ele usa para pedir refeições para juízes dentro de algumas situações de plantão, então ele pede a refeição por lá. Você pode pedir vale refeição, vale transporte, arrumar cadeira, arrumar uma lâmpada, arrumar qualquer coisa dentro de um prédio, e a solução ela também já tem templates prontos. E por que a solução ela tem que ter os templates prontos baseados nos processos ITIL e esses processos certificados? Há muito tempo atrás, quando eu era da implantação ainda, há mais de 12 anos atrás, quando você ia implantar uma ferramenta de ITSM em um cliente, você tinha que escrever o processo ITIL com uma pessoa que fosse ITIL Manager ou ITIL Expert, com as certificações, porque primeiro ela ia nas áreas, ia escrever o processo, e depois você adaptava o processo à ferramenta para seguir ali aquele processo ITIL. Quando você tem hoje uma ferramenta que ela já tem templates prontos, baseado no ITIL Compliant, no IT Compliance, todos aqueles processos, eles já estão de acordo com o ITIL. Então, se você implantar o processo de incidente, requisição, problema, mudança, baseado no template pronto da ferramenta, ele automaticamente já está em compliance com as melhores práticas do ITIL, porque aquele template é, ele já está certificado pela PeopleCert. Então, isso facilita em quê? Em tempo de implantação, em horas de implantação e horas em desenvolvimento de processos. E aí você consegue ter ali uma experiência de automação de tickets, interações multicanais, um agente virtual, processos da ferramenta, elas são criadas low code, no code, você cria um processo dentro da ferramenta como se você estivesse criando ali um Visage, um fluxo no Visio. Então isso é o estúdio dessas ferramentas modernas ali de nova geração, ele já tem essa integração de não ser por código, né? Você tem as recomendações do ITIL, tem módulos de integração que facilita, integrações com sistemas de CMDB, de monitoramento, para fazer toda a parte de gerenciamento de ativos, e tem um licenciamento transparente e flexível, tá? Tudo isso que vai facilitar ali e te trazer os benefícios de agilidade, disponibilidade contínua. Você tem escalabilidade, flexibilidade muito rápida para você integrar. Quem começa com uma solução de ESM, rapidamente ela começa a escalar essas ferramentas para outros serviços. Eu tenho aqui um exemplo de um cliente que em 5 anos ele dobrou a quantidade de licenças de agente solucionador, mais que dobrou. Tá? Então ele começou um negócio com 200 licenças de agente solucionador, e hoje ele está iniciando um contrato ali com 520 licenças, que ele está cada vez mais expandindo isso para outras áreas. E eu participei de alguns negócios recentes de clientes que já possuem mais licenças de não TI do que para TI, porque isso vem numa escala muito, muito rápida, devido às facilidades que você passa a ter e aos dados que os gestores das áreas passam a ter com as informações. Tá? Bem rapidamente para passar para o Vitor. Então, aqui é um case nosso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que usa essa plataforma
não só a plataforma, mas esse serviço como um todo ali, vamos dizer, num Smart Attend Solutions completo, onde ele tem mais de 550 localidades, mais de 58 mil clientes internos, que eles chamam como interno, mais de 400 mil advogados externos cadastrados no ambiente, mais de 150 mil equipamentos, só de chamados, sem atendimento de IA, eles têm mais de 70 mil chamados e deve estar ali com um autoatendimento por agente de IA, aproximadamente de 30 mil chamados. Então, a gente está falando em quase 100 mil chamados mês, 30 mil automaticamente ali atendidos por mais ou menos 30 mil atendidos. Esse número cresce muito porque o ambiente de curadoria ele atua ali dentro desse gerenciamento para transformar mais chamados dentro do sistema. A gente tem mais de 400 profissionais envolvidos, tem Service Desk, não só vender a ferramenta, você tem que ter ali todos os serviços de implantação, curadoria, administração e sustentação de todas as soluções, senão você implanta a solução e não consegue tirar da solução tudo que ela possibilita para que você tenha. E aí você tem diversos especialistas, além de fornecimento de peças, de backups, de atendimento primeiro e segundo nível, nessas mais de 500 localidades. Tá? São diversos sistemas como serviços. Lá nós usamos as soluções da OpenText, o Core Service Management, e ele chamava antes SMAX, mas aí ele está passando por uma mudança de Core Service Management. Ele integra com todas as soluções de outros ambientes da própria OpenText. Você tem a parte de automação de processos, a parte de gerenciamento de portfólio e projeto, toda a parte de IA da OpenText, que chama o Aviator, o Operations Orchestration, que faz também ali uma parte junto com o RPA de automação e orquestração, e aí analistas de IA e generativo para portais diversos ali do cliente. Toda a parte de integração de WhatsApp, URA, DAC, mensageria, WhatsApp, e tudo isso integrado com todas as ferramentas, tá? Uma dica de leitura ali, um livro que o HDI lançou até no ano passado, chama Jornada de SM, escrito aí por diversos membros do board da HDI Brasil, que é o maior órgão de Help Desk Institute do Brasil. Anualmente tem um evento deles em setembro, normalmente, que é o maior evento de Service Desk da América Latina, como conhecimento aí para vocês. E aí, sem mais delongas, vamos passar aqui a bola para o Vitor, e ele vai estar mostrando a demo para vocês. Se puder agora compartilhar a tela do Vitor, né, Wagner, por favor. Ótimo. Obrigado, Nunes. Então, bom dia novamente, né, pessoal? Então, a ideia é que agora é a gente passar uma visão geral da ferramenta que a gente utiliza hoje em um dos nossos clientes, para dar um contexto do que o Ricardo mostrou na apresentação, né? Então, pretendo mostrar aqui para a gente a parte de multicanalidade. Então, nós vamos ter o portal de autoatendimento, que é o que eu estou mostrando na tela agora. Eu vou passar pela a outra entrada, que é o Teams. A gente tem a integração do Teams com o SMAX, com a inteligência artificial. Passar rapidamente na integração do WhatsApp. Então, até interessante o slide que nos passou da quantidade de usuários. A gente tem usuários internos e usuários externos. Então, os internos, eles tratam portal e Teams, os externos, eles tratam portal e WhatsApp. Obviamente, além da telefonia, que é uma outra entrada nossa. Vou passar também para a gente mostrar um pouco das orquestrações que tem. Vou mostrar uma orquestração que a gente tem para criação de usuário estagiário, por exemplo. Só começou agora, eu vou atualizar minha tela. E passar rapidamente no estúdio para vocês verem como é a parte de low-code, no-code, como que já vem montados os processos ágeis dentro da ferramenta. E aí, ao final, a gente tem um tempinho para perguntas, caso vocês tenham e tenham interesse, a gente está à disposição. Então, passando aqui, nós temos um portal desenhado conforme as necessidades do nosso cliente, dividido por categorias, subcategorias e ofertas. Então, eu tenho uma categoria site, eu tenho as subcategorias dentro dela, e as ofertas, cada oferta, ela pode ter as suas especificidades, né? Então, vou pegar uma oferta aqui do próprio SMAX que eu tenho, vou pegar uma do AJG aqui, para o pessoal ver. Então, a gente tem aqui a descrição, tem como que está sendo atendido, o tipo de atendimento. Se eu pegar uma do SAGE, por exemplo, que é um software, um sistema de processos do tribunal,
nós vamos ver que tem vários outros campos diferentes, como funcionalidade, situação, o número do processo. Então, é um catálogo bem estruturado e dividido para cada tipo de serviço do tribunal. Então, o usuário, a maneira que ele pode abrir o chamado aqui hoje, abrir no portal, ele pode percorrer pelo catálogo, ele pode, por exemplo, até criação de usuário estagiário, por exemplo. Ele pode fazer uma pesquisa, como se fosse aquela barrinha do Google que a gente tem, né? Todo mundo já conhece. E aí ele vai retornar para mim as ofertas ou também artigos de conhecimento. Por exemplo, eu posso ter artigos de conhecimento atrelados. Então, eu tenho a oferta de acesso à criação de usuário estagiário e eu tenho um artigo de criação de site de prorrogação de senha. É uma das maneiras dele conseguir fazer esse atendimento, o self-service, né? Ele pode ele mesmo resolver o problema dele lendo um artigo, que é também o que eu vou mostrar a IA no Teams para a gente ver como que ele resolveria. Ou então ele pode abrir a oferta e isso vai cair para um atendimento. No caso específico dessa oferta, ele vai cair para um atendimento automatizado. A gente tem um OO rodando por trás, então eu tenho uma integração do SMAX com o OO do mesmo fabricante, que ele é o responsável por criar esse usuário no AD, retornar com o usuário e senha por e-mail para o coordenador que fez a abertura de chamado. Lá na frente eu vou fazer uma abertura de teste para a gente. Então, além disso, aqui no portal, a gente consegue realizar aprovações. Então, usuários não precisam, por exemplo, de licença de agente solucionador para fazer uma aprovação. Ele pode vir aqui e fazer a aprovação dele pelo portal, tanto pelo aplicativo mobile, a mesma coisa. Ele pode delegar essa solicitação, verificar quais são os serviços, quais são as suas solicitações abertas, fechadas. A gente tem o conceito de seguidores em solicitações, então, quais solicitações eu fui colocado como seguidor para eu acompanhar as atualizações dela, quais solicitações minhas estão fechadas e eu não tenho nenhuma solicitação aberta, porque eu sou especialista da ferramenta, eu pouco abro chamado, quando abro para verificar se alguma coisa está funcionando da maneira que deveria. Então, aqui é a primeira parte do nosso multicanal, né? Então, a primeira entrada do usuário interno ou externo, ele pode vir pelo portal. Um ponto importante, né? O usuário externo, ele tem um catálogo diferente do usuário interno. Então, um catálogo muito mais enxuto, específico para atendimento daquele usuário, né? Essa gama de usuários, assim, eu falei usuário interno e externo, mas, por exemplo, dentro do próprio usuário interno, nós temos diversos tipos de usuário que possuem acesso a uma oferta e o outro não possui. Então, também tem essa possibilidade aqui no nosso portal de atendimento. E aí, passando aqui para o Teams, que é o nosso outro canal, vou dar um reiniciar aqui só para garantir. Aqui no Teams, ele pode fazer a mesma coisa, obviamente, com não toda aquela estrutura do catálogo que a gente mostrou, mas a mesma coisa para abertura. Então, ele pode fazer uma pergunta, por exemplo, para a inteligência artificial, ou ele pode clicar aqui em abrir solicitação e a gente já fez um formulário com as informações mais importantes que a gente precisa para dar andamento nesse atendimento. Então, ele pode abrir uma solicitação via Teams e escolher a categoria que reflete as categorias do catálogo, ele vai colocar o tipo, telefone, qual é o patrimônio, que isso aqui vai cair para o CFC Desk, fazer o redirecionamento para a equipe que é de responsabilidade desse atendimento. Ou então ele pode fazer uma pergunta para a própria IA, são criadores no Pro, por exemplo. Vamos esperar um minutinho, que isso aqui o Teams, ele integra com o SMAX, que integra com a IA que está dentro, né, do próprio SMAX. Então, ele vai lá, manda pergunta para a IA, a gente tem uma base de conhecimento já carregada, também específica para público interno. Isso aqui, voltando a repetir, né, isso aqui é do público interno, então a base dele a gente tem atendimento sobre SAG, sobre EPROC, sobre microinformática, RH. Então, essa IA nossa do público interno, ela está trabalhada dessa maneira. Então, ele vai responder como uma IA generativa, ele vai fazer quais as referências dos documentos que ele utilizou para dar essa resposta, o que ele sugere como próximas etapas, que seria a abertura de uma solicitação, e a gente tem uma integração com o balcão virtual, caso seja necessário, eu posso direcionar esse atendimento para uma pessoa. Outro ponto interessante que eu acho que tem também no Teams, além, obviamente, da conversa com o IA, de fato, a comunicação que é feita em uma solicitação, quando a gente faz a abertura de uma solicitação. Então, vamos dizer que eu fiz a abertura pelo próprio Teams, ou fiz a abertura pelo portal, ou por telefone. Verificar integração com o Teams.
Vou fazer uma abertura de um chamado aqui para demonstrar o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu faço a abertura dessa solicitação, eu posso, dentro do próprio portal, como eu já tinha mostrado, né, nas solicitações abertas, por exemplo, eu posso marcar ela como resolvida, eu posso enviar um comentário, eu posso daqui a pouco dar um aceite ou um rejeite. Só que o interessante também é que essa integração com o Teams, além de poder abrir um chamado, além de você poder conversar com a própria IA, eu recebo as notificações daquela solicitação que foi aberta. Então, acabei de abrir uma solicitação lá via portal, o Teams já me notificou e eu posso, por exemplo, enviar um comentário. Enviar um comentário com mais informações. Vou abrir essa solicitação aqui para mostrar para vocês. Então, a solicitação que eu abri já está na minha fila de atendimento. Aqui é um outro usuário, né? É diferente do usuário que eu estou atendendo. E aqui o comentário que eu acabei de colocar no Teams. A mesma coisa, ao contrário, obviamente. Se eu colocar aqui, obrigado pelas informações, nós vamos ver, até deixar aqui, está atualizada, né? Uma interação. E aí a gente espera um pouco a rotininha rodar para atualizar. E já está com status pendente, 2 interações. E aí aqui eu posso ver o comentário que eu acabei de colocar. Obrigado pelas informações. A mesma coisa, obviamente. Vou aqui só encerrar para ninguém atender. Solicitação encerrada. E isso vai vir para mim uma mensagem atualizando para eu poder dar um aceite ou rejeite dessa solicitação. Se eu for rejeitar, eu tenho que colocar um comentário. Senão, eu posso dar um aceite nela. E essa solicitação ela é encerrada. Então, esse é o outro canal que a gente tem de atendimento, que é um canal super completo também para pesquisa na inteligência artificial, para abertura de chamado e para as notificações e comunicações de um chamado. Já atualizou para encerrado. Aqui meu chamado estava na fase, minha solicitação estava na fase de aceite, agora ele vai para a fase de fechar. Beleza, isso aqui para o usuário interno. Vou passar agora um pouco sobre o WhatsApp. O WhatsApp, a gente tem um número de telefone publicado para o público interno. Então, eu posso aqui, a gente tem algumas outras atividades que podem ser realizadas no WhatsApp. Então, para o público externo, eu posso, por exemplo, alterar os meus dados cadastrais, eu posso cadastrar um usuário, eu posso criar uma solicitação nova, eu posso fazer um reset de senha. Eu já estou com o usuário cadastrado, vou mostrar só rapidamente, não vou chegar a abrir a solicitação, mas vou mostrar como seria. Então, se eu escolher a opção de nova solicitação, eu tenho que colocar qual usuário meu que está cadastrado. A gente faz uma dupla verificação aqui com o e-mail. Ele vai verificar se os dados vão bater, se estão todos certos. E aí ele vai me disponibilizar uma pequena parte do nosso catálogo, onde a gente definiu que eram as categorias, não, né? As ofertas dentro das categorias que são mais importantes. Além disso, o usuário pode, caso não encontre aqui a sua oferta que atenda o que ele está precisando, então peticionamento eletrônico, ADM de sistema, consulta processual, complemento de cadastro, ele pode, por exemplo, vir aqui e abrir um suporte genérico também, sem a categorização de ofertas de catálogo, uma oferta genérica que vai cair para o CFDS, que o CFDS pode refazer o atendimento e rotear isso para onde é necessário. Então, eu não vou chegar a abrir o chamado aqui, mas porque vai querer para o CFDS atender. Acho que não tem mais mensagem depois dessa. Então, basicamente, aqui é o nosso outro canal que a gente usa para público externo, onde ele pode fazer o cadastro dele, fazer o reset de senha, como o Nunes comentou em um dos slides, né? O usuário prefere fazer um reset de senha via WhatsApp, que é mais prático do que ele ligar ou ele abrir um portal, enfim. É uma outra maneira que o usuário externo pode resolver o seu problema. Além disso, a gente tem também para o usuário externo uma IA publicada no portal do tribunal, nosso cliente, Tribunal de Justiça de São Paulo, para o público externo, só sobre EPROC. Como peticionar um processo EPROC. Então, hoje, para todos terem um conhecimento, a gente tem uma IA com documentos específicos para o público interno, a gente tem uma IA para o público específico externo, com documentos específicos, e nós temos uma outra IA
que é para uma ferramenta de capacitação, onde o TJ de São Paulo hoje, que são localizadores, que são, o TJ é o responsável por capacitar os outros órgãos sobre o EPROC. Então, a gente tem essas três, só porque eu estou testando, né? Não sei o que deu aqui, mas faz parte do ao vivo, é assim mesmo que funciona. Vamos tentar mais. E essa IA, ela pode ser colocada em diversos portais, né? Como o Vitor disse, ela fica nessa página pública do tribunal para suporte de usuários externos, né? Então, o TJ ele está trocando, ele usava o software da Softplan, o SAGE, e ele passou por um processo de migração para um sistema EPROC, que é um sistema livre do próprio governo, né? E então, vários tribunais estão sendo migrados para o EPROC de diversas instâncias, tanto TRT, de trabalhistas, judiciários, etc. E o Tribunal de São Paulo está sendo um multiplicador. Então, ele tem uma plataforma, ele tem o Moodle, que é um ambiente de treinamento, que ele faz disponibiliza ferramentas para fazer o treinamento dessas pessoas. E conforme a migração dos processos vão ocorrendo, dos procedimentos que tem, das competências dentro do EPROC vão migrando, as comarcas que estão sendo migradas, eles têm essas plataformas para usar e tirar suas dúvidas e entender como que ele faz os processos que ele está acostumado a fazer no SAGE e como ele vai fazer agora no EPROC. Isso. E aí, agora, a gente passando um pouco, mostrei o canal, portal, Teams, WhatsApp, inteligência artificial do Teams e a do EPROC, não sei o que aconteceu, mas ela deveria estar funcionando. E agora eu vou passar um pouco para a parte de automação. Então, vou mostrar, vou chegar a abrir uma solicitação aqui para fazer um teste de automatização da criação de um usuário estagiário, por exemplo. Então, vou colocar um nome, Gustavo Rocha Lagoas. Um nome qualquer. Vou colocar o início do estágio ontem e o término do estágio até amanhã. Aqui, caso tenha um contrato, e o nome do supervisor serei eu mesmo. Então, ele carrega aqui os dados do usuário, eu tenho uma política de segurança para eu declarar que eu li, e essa solicitação ela vai ser aberta e vai ser tratada de forma automática. Então, enquanto ela está sendo tratada, né, vou mostrar como que isso funciona na prática. Né? A gente tem um fluxo do Orchestrator rodando por trás, e dentro do SMAX a gente simplesmente cria um plano de tarefa, onde a gente, e aí já pegando um pouco do low-code, no-code, né, tudo que não tem código, né, para a gente fazer tudo nas caixinhas. Então, eu tenho uma tarefa que essa tarefa vai me mostrar, eu posso fazer uma integração com quem eu quiser, e eu vou escolher um endpoint, um ponto de extremidade, do OO, que é para criação de usuário estagiário, e aqui eu passo os parâmetros que essa integração precisa. Então, aqui eu estou passando o CPF, e-mail do supervisor, qual a empresa, qual o escritório, qual o ID da solicitação. Isso vai rodar lá dentro do Orchestrator. Acho que eu consigo até mostrar ele rodando aqui. Ver se ele vai abrir aqui. Ele já provavelmente é essa solicitação, que é a última. Então, aqui é o meu fluxo do rodando, Gustavo.Lagoas, ele já criou esse usuário. Então, ele vai lá no AD, ele pega, verifica se existe esse CPF, se não existe, ele cria uma senha aleatória, cria o usuário, manda e-mail para quem é de direita, ele manda e-mail para o coordenador com a senha, não fecha o chamado com essa informação, obviamente, que fica dentro do SMAX, e ele faz os ajustes que tem que fazer dentro do AD e já responde a solicitação informando que ela foi fechada. Vamos pegar essa solicitação. Ela ainda está rodando lá por trás. Vamos pegar ela lá no SMAX. Aqui, ó, uma nova solução foi fornecida para a sua solicitação. Eu posso vir aqui, ver a solução. Então, o usuário é adicionado, os dados de acesso passo a passo para a troca da senha foram enviados para o seu e-mail. Por favor, siga exatamente os procedimentos escritos na resposta do e-mail. Gustavo Lagoas. Então, isso aqui, se a gente abrir essa solicitação aqui,
a gente vai ver que aquele plano de tarefa que estava criado, ele já está fechado, né? Já te mostrado lá na outra tela, mas aquele plano de tarefa que tinha criado, ele rodou lá no OO, colocou aqui qual o ID da tarefa que ele foi executar no Orchestrator, e ela foi uma execução com sucesso, ele veio para a caixinha de sucesso, e isso faz com que feche a solicitação com as informações. Se fosse sem sucesso, a gente transfere essa solicitação para um grupo específico para fazer o atendimento. Então, aqui já é uma parte das nossas automatizações. A gente tem diversas automatizações. Eu posso fazer com que uma oferta abre e seja fechada de forma automática, já com um artigo de conhecimento para o usuário fazer os seus atendimentos. A gente já faz diversas integrações com outros fornecedores que o tribunal tem. Então, eles têm outras ferramentas, né, de ITSM, de ESM, então, assim, a gente tem as integrações para o fluxo completo de solicitação, de mudança, enfim. Mostrando um pouco a parte do estúdio, que é onde a gente monta as regras, monta os fluxos, né, os fluxos já vêm, como o Nunes bem disse, né, os fluxos já vêm pré-montados, com as melhores práticas do ITIL, e a gente consegue, obviamente, via low-code ou no-code, a gente consegue fazer as nossas adaptações para cada um dos clientes. Então, ele já tem fluxo de suporte de RH, solicitação de serviço, de suporte, incidente, todos prontos, mas eu poderia muito bem vir aqui e falar, não, eu quero criar uma caixa que depois a classificar seria nova fase. E aí ele vai criar uma caixinha aqui já de uma nova fase, eu posso ligar essa nova fase à fase de processar, por exemplo. E aí, agora eu tenho dois caminhos, só que aqui eu posso, por exemplo, definir que é um caminho, já é um caminho automático. Se eu tiver um designado preenchido, ele já vai para a fase de processar. Aqui eu já tenho que ser uma fase mais manual. E aí, cada fase a gente pode criar regras, como se fosse gatilhos aqui, né? Como se fosse trigger de banco de dados, vamos dizer assim. E aí, dentro dessas regras, a gente tem alguns modelos de regra que a gente pode utilizar. Então, como definir campo obrigatório, colocar um campo como somente leitura, validar uma expressão para ver se aquele campo está batendo ou não com o que a gente quer, validar e-mail, telefone, normalmente, né? CPF, criar uma outra solicitação atrelada, criar um registro relacionado, enfim, aqui dá para enviar notificação, colocar SLA, dá para a gente fazer tudo, como a gente disse, low code ou no code, a maior parte das coisas. E para finalizar, vou mostrar só o último ponto, que é como a gente faz as integrações com os outros sistemas que a gente tem. Então, aquela integração que eu acabei de mostrar do Teams, por exemplo, ela vem aqui no meu SMAX, eu tenho aqui a de mandar notificações e a de mandar as mensagens da IA. Então, aqui eu faço também low code, né? Não é totalmente no code, é low code, né? Mas eu crio caixinhas aqui para eu preparar dados, eu crio caixinhas para chamar o bot do Azure lá no Teams, para passar alguns dados para eles, a mensagem é essa, o usuário é esse, e aí tudo isso transforma num grande... Deixa eu pegar uma outra aqui, vou pegar do SCCD, que é uma grande integração que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, eu preparo os dados, cada dado aqui eu pego e tenho que tratar eles, porque eles vêm de uma maneira, e a outra integração precisa receber de outra maneira, e aqui já é uma chamada, um post lá no nosso outro sistema, no outro sistema que o fornecedor TJ utiliza, né, para ele não ficar usando o SMAX, aqui ele utiliza o dele mesmo, para ele mais prático. Então, a gente monta aqui a APIzinha REST para mandar para eles via post. E aqui só um exemplo de um histórico, né, de tudo que foi executado. Então, essa integração, ele retorna nesse histórico aqui, onde eu preparei as datas, verifiquei se tem anexo e fiz, de fato, a abertura de um chamado lá no outro sistema, passando o corpo aqui da mensagem. Esse tem anexo, então é gigante, né? E ele me retorna aqui qual o ticket que abriu e eu retorno essas informações para o SMAX para ficar todo integrado, porque a gente ainda tem abertura, as comunicações que eu fiz pelo Teams, a gente faz essas comunicações, aceite, rejeite, devolução, enfim, todas essas etapas de um processo de atendimento de uma solicitação. Acho que é isso. Nunes, quer falar? É isso. Não, é isso. Deixar aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente fica à disposição. Maravilha, excelente. Estão me ouvindo bem? Sim. Marcos?
Victor e Nunes. Estamos Ó, sim. fantástico, gente, maravilha. Tal. Tenho aqui a pergunta do Pedro Dias. Bom dia. A IA realmente consegue personalizar o atendimento entre diferentes áreas de negócio ou ainda estamos presos a modelos genéricos? Não sei se eu entendi muito bem o que ele está querendo, mas assim, acho que sim, como a gente faz hoje. A gente tem um modelo de negócio para o usuário externo, que são específicos, ela é customizada para aquele tipo de usuário, só documentos específicos para aquele tipo de usuário. Lembrando, a nossa IA, essa IA que a gente está usando, que eu demonstrei, ela não está aberta na internet, então ela não vai à internet fazer as perguntas e retorna. A gente faz uma curadoria dos dados e sobe esses dados dentro da nossa IA. Então, a gente tem um modelo de IA, um IA específico para o usuário interno, a gente tem um IA específico para o usuário externo, a gente tem um IA específico para o público que trabalha no Moodle. Então, assim, são IAs diferentes, com documentos diferentes e com respostas diferentes. Mesmo que a gente faça a mesma resposta nas três, elas vão dar respostas diferentes, porque eu tenho documentos por trás delas totalmente diferentes, entendeu? Então, a minha resposta para a pergunta é sim. Porque a IA, a gente não está falando aqui que a gente está usando o Copilot ou o ChatGPT, aquele que fica disponível, o Gemini, que a gente fica disponível, né? Aqui, essa IA, no caso, é uma IA proprietária de um parceiro nosso, que tem isso mundialmente, e ela é treinada específica para cada conteúdo que a gente quer direcionar. Então, ela tem um treinamento de TI? Sim, ela tem respostas de TI. Mas se eu quiser, por exemplo, no caso do EPROC, eu quero treinar no EPROC, esta IA para absorver aquele conhecimento, eu consigo direcionar documentos, integrar outros sistemas que tenham essas informações e ela vai ficar treinada para aquele conteúdo específico. Então, existem vários tipos de IA, cada uma interessante para cada tipo de assunto. Você tem uma IA que é melhor para fazer vídeo, você tem uma IA que é melhor para fazer imagem, você tem uma IA que é melhor para responder determinado assunto, então a gente tem ali o próprio SMAX, ele tem uma IA que é da OpenText, dentro do ambiente do Core Service Management, que é da OpenText, ele tem uma IA deles, que é treinada para alguns assuntos, que eu consigo treiná-la também para alguns assuntos, nesse caso do SMAX, saiu agora em novembro uma versão que ele usa um Gemini por trás, ele usa a IA do Google, o Gemini, só que ela está treinada, foi treinada para um fim específico que a OpenText treinou. Então não é que é o Gemini que está publicado ali para todo mundo, que a gente usa inclusive no celular. Ela tem um Gemini, mas treinado para o conteúdo e para o tipo de software que ela está querendo usar, porque na própria OpenText ela tem o Aviator, que ele permeia todas as soluções da OpenText. Então ele tem esse Gemini para conteúdo, para ITOM, que é TI, para segurança, para operações de monitoramento, e nós temos essa outra IA, que são agentes de IA com essa LLM própria, que você pode treinar para diversos tipos de conteúdos específicos. Maravilha, vamos lá aqui, ó. Pergunta do Eduardo Pawlowski. Poderia mostrar como aparece a mensagem no e-mail e o usuário criado no AD? Posso? Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Até tem um dado interessante, a gente fez um ambiente de homologação, né? E dentro do processo de cada cliente, ele tem os pré-requisitos de validação, se aquela para alterar uma senha, para saber se aquela pessoa é aquela mesma, se você pode configurar confirmações para saber se aquela pessoa é ela mesma. Basicamente, ele mostra dessa maneira, assim, essa senha, não tem problema mostrar, porque não vai conseguir acessar, mas basicamente ele mostra dessa maneira. A gente faz a abertura, roda, cria o usuário e manda isso para o coordenador da pessoa, com o usuário e a senha dele que ele vai utilizar. Que é o processo definido para cada cliente, Sim. esse vai para o coordenador e ele que vai disponibilizar para a Eu acho que até pessoa. esqueci de comentar. Nós somos desse modelo do estagiário, a gente tem 3 tipos, né? A criação, um reset de senha, que ele também faz de forma automatizada, e uma prorrogação de senha, que ele também faz de forma automatizada.
Seguindo o Bacana, critério de validação de cada cliente sempre, né? Ele que determina qual que vai ser o critério. Sim. bacana. A Carla Guimarães colocou: como vocês enxergam o papel do ESM e EIA na construção de organizações mais ágeis e orientadas a valor? É, É hype ou tendência definitiva? eu diria que isso já é uma tendência definitiva. Inclusive, até já esse hype já passou. Isso foi a pandemia, apesar de a gente falar de pandemia, já passaram-se alguns anos, né? De pandemia, a gente já está 5 anos ali, mas os 2 primeiros. Evoluiu muito essa questão do chatbot, da IA, do autoatendimento, porque as empresas que não tiveram esse salto, ele teve um salto muito grande porque existia muito paradigma quando começou essa questão da IA dentro do modelo de Service Desk. Eu atuo na pré-vendas há 13 anos como responsável de rede de produtos e um deles o Service Desk, o autoatendimento. E existia muito paradigma em relação ao autoatendimento, a IA, porque a pessoa ficava presa ao telefone. E inclusive até o Enterprise Service Management. Hoje em dia, não, isso já até passou de tendência. Eu diria até que isso quem não tiver, não tem um Service Desk mais. Quem não tiver uma solução que tenha um atendimento por agente de IA, que tenha uma automação, que tenha um Enterprise Service, uma ferramenta que tem Enterprise Service Manager, ele não pode mais dizer que tem um Service Desk, que seria um Service Desk da nova geração. Ele voltou ali para o Help Desk, porque quando saiu o Service Desk, existia-se o Help Desk. Quando eu trabalhei lá no Grupão de Açúcar, no Naus, era Help Desk, que ele era limitado os especialistas, limitado as formas de contato, limitado a questão do atendimento, de monitoria, de vários outros itens que o próprio HDI preconiza, as melhores práticas preconizam. Ele teve um salto para o Service Desk. Mas eu diria que hoje, quem não tem um ESM, quem não tem uma IA, um portal, uma automação, ele voltou no tempo e voltou para um Help Desk. Então, ele já teve esse processo de tendência. Eu acho que ele já está acima de um processo de maturidade e de ganho de novas áreas. Porque para a TI, você já fala em aumentar essas automações e aumentar. Isso já foi para o call center, para se ter ideia, né? Hoje, se você olhar no próprio call center, que é muito parecido com o Service Desk, só muda o tipo de atendimento. Se você olhar no call center, a regra do governo federal é call center opera segunda a sexta, das 8 às 18, 8 às 17, enfim, e depois ele tem que ter o autoatendimento 24 horas, de qualquer empresa que tenha um saque. Então, isso já extrapolou, todo mundo tem uma IA, todos os call centers têm uma IA, todo mundo tem um atendimento. O que muda muito ainda, e o que me irrita às vezes em alguns portais que eu acesso, o chatbot tradicional, que ele é uma IA, só que ele não é uma IA generativa. A gente está num momento de um salto tecnológico da IA tradicional para a IA generativa, que ela sim consegue dar essa percepção de respostas inteligentes, de buscar conteúdos, de ter esse treinamento. O chatbot com a IA é aquele carrossel que você manda uma mensagem, ele pergunta qual assunto você quer e vai te dar ali é uma pergunta e resposta, que você tem que customizar as perguntas e respostas na sua ferramenta e na sua base de conhecimento, e ele vai responder ali conforme você aperta cotação, 2, você já tem uma reserva, igual a reserva de hotel hoje em dia, você tem muitos bots, que é uma IA, mas são bots com perguntas e respostas básicas. A IA generativa que teve esse salto tecnológico, não, ela responde. Ela aprende com o conteúdo que ela foi treinada e ela vai responder conforme o que ela aprendeu. Falou-se muito em cognitivo e agora mudou isso para generativo, né? Por isso que o Vitor falou, você pode fazer a mesma pergunta para o portal de AI e cada hora ele vai te responder o que ele sabe, mas cada resposta ele responde de um jeito. Então acho que essa é a grande mudança que teve aí nesse período aí. Vamos falar de 5 anos. Maravilha, excelente. É isso aí, chegamos aí ao final, né, desse nosso bate-papo, dessa palestra maravilhosa da Obrigado, IT2B, como obrigado, sempre, pessoal. né, Nunes e Vitor. Quero deixar aberto aqui para vocês falarem para gente como entrar em contato com vocês, com a IT2B,
e também despedir desse público maravilhoso, começando aí pelo Nunes. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Wagner, mais uma vez aí. A IT2B faz diversos webinars aí em parceria com vocês. É sempre muito importante dentro da nossa estratégia comercial de negócios, mas também muito interessante para passar um pouco aqui do conhecimento para os espectadores em relação a tendências de TI, a soluções de TI, né? Eu fico o meu contato à disposição, quem quiser me chamar no LinkedIn tem o link na apresentação, mas é Ricardo Souza Nunes. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre as soluções, pode me chamar, ou se quiser entrar no site da www.it2b.com.br, lá você tem as nossas soluções e tem lá um link Entre em Contato, e isso é direcionado ali para uma área comercial, e eles vão entender essa necessidade e aí passar para os especialistas aí criar os business cases, as apresentações necessárias e possíveis oportunidades de proposta. Vitão? Maravilha. Queria agradecer o Wagner novamente, a segunda vez que eu participo. Muito obrigado pela oportunidade também. Nunes, obrigado também pela parceria. Quem nos assistiu, obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. E as dúvidas, só nos procurar lá pelo IT2B ou pelo contato do Nunes, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Fantástico! Ricardo Nunes, Vitor Neto, é um prazer. Novamente, em nome da BINFO e do Instituto Formation Management, deixo aqui já a gratidão, né, por mais essa parceria maravilhosa. Em breve faremos outras. E nos encontraremos ano que vem, provavelmente, nos eventos do IMA, né, que prometem muita coisa nova aí acontecendo, mudança de nome, né, do evento, que é o maior evento de tecnologia do Brasil. E até a próxima. Até a próxima, um abraço. Até, obrigado, pessoal. Um abraço, Ricardo, um abraço, Nunes. Um abraço. Maravilha, gente, excelente. Ó, para quem está aqui com a gente, tem um certificado de participação, tá? Eu vou compartilhar com vocês o link agora no chat. Deixa eu pegar aqui agora. Só um minuto. Vamos lá pegar o link do certificado. Para quem nunca emitiu o certificado na Digital Edu, tá? Você vai precisar fazer um breve cadastro ali na Digital Edu para ter o certificado, ok? Então é o seguinte, eu coloquei no chat para vocês, quem já tem cadastro na Digital Edu, eu falo o seguinte, aqui nesse ambiente que vocês estão agora, você participou da live, mas não é um cadastro na Digital Edu, tá? Que é a plataforma que emite certificado. Nesse link agora, se você tem cadastro, basta você clicar, e se não tiver logado, vai logar e depois entrar no certificado, ok? Para poder se logar, vocês vão clicar aqui, ó, esse link aqui, ó, https://digitaledu.com.br. Cadê? Boa. .br. Tá aqui, ó. Então, quem não tem ou quer se logar, primeiro loga, depois clica nesse link que eu passei para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho, só para poder mostrar para vocês como que vocês vão emitir, tá? Aqui, ó, compartilhar a tela inteira, ok, parari, tá aqui, ó. Ok? Vocês vão clicar em logar ou cadastrar, tá? Ao entrar, vocês vão clicar nesse link que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, ó. Clicou nesse link, vai abrir para você aqui solicitar certificado. O meu já está preenchido, mas quando você clicar aqui, vai clicar e abrir o certificado automático, beleza? Agora, se você nunca preencheu, vai precisar preencher um nome aqui, tá? Ele não puxa o nome automático, porque muitas pessoas fazem cadastro com primeiro e último nome, primeiro e segundo nome, e no certificado, o ideal é que você seja melhor identificado. Então, a gente pede que você coloque o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. Por isso, esse campo é aberto. Depois que você emitiu um certificado, você não altera mais esse campo. Ele já nasce travado aqui, ó, para mim aqui, ó. Não consigo alterar, ok? Vai clicar em emitir, pronto, emitiu o certificado, e ele vai ficar dentro da plataforma Digital Edu. Quando você acessa, tem aqui, ó, meus certificados, todos os certificados que você já emitiu,
tá? O RPAI Líderes, que foi essa semana, na terça-feira, né? Gestão integrada, que foi esse webinar hoje com o IT2B, tá bom? Então, tudo fica registrado para você aqui, que foi emitido, tá bom? Então, foi só para mostrar para vocês como vocês vão fazer a emissão do certificado, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Sucesso, né? Se conectem com a IT2B, com o Ricardo, com o Vitor, que lembrando que conexão é tudo, ok? Um abraço a todos e até a próxima!